Jesus morreu na cruz para isso, para nos tirar do lamaçal das trevas e do pecado e nos dar a oportunidade de receber a salvação, né? Da gente que estava todo estoporado, destruído, cheio de sujeira espiritual. Ele vem dar um belo de um banho, né? E o batismo simboliza muito isso, né? O batismo é o simbolismo do novo nascimento. E o batismo, não só o batismo, cara, mas água corrente quebra pacto. É isso que é estranho, né? Porque vou contar duas histórias, né? Primeiro, Jesus batizava no Rio Jordão. Rio significa água em movimento, né? Rio é diferente de lago, a água tá parada. E diferente do mar, né? Que a água, você chega na beira do mar, a água vai e volta. Vai e volta das ondas. Rio é diferente. Rio é... contínuo. Tchau. Foi embora. Lavou. Entendeu? Então, assim, eu acho que não foi por acaso que João Batista veio batizando nos rios. Ele poderia batizar no Mar da Galileia. Ele poderia batizar no litoral, né? No Mar Mediterrâneo. Mas não, ele batizou no rio. Por quê? Cara, a água corrente tem uma simbologia muito forte de purificação espiritual. E aí eu vou dar um exemplo prático disso. William Schnoebelen, que é um cara que se apresenta como ex-satanista, né? Ele escreveu o livro Lúcifer Destronado, Entrevista com o Ex-Vampiro, né? Space Invaders, Romancing Death. É porque muitos não tem em português, né? Tem um que é Mormonismo, Temple of Doom, Mormonismo, Templo da Perdição, né? Tem vários, né? Tem Catolicismo, a Catedral das Trevas, né? Porque ele foi católico, mormon, wicca, druida. O cara foi clínico geral, meu irmão. O cara zerou o conhecimento oculto, né? Foi do rito de Memphis e Misraim, foi da OTO, foi da OTOA, né? Lá do Michael Berthier. Foi da Eclésia Agnóstica lá do Crowley, foi Astro Argento, né? AA. O cara foi tudo. É legal que nos livros ele mostra os diplomas dele, né? Dessas ordens. E esse cara diz que quando ele fez a iniciação no vampirismo, né? Que ele fez com um cara da Transilvânia mesmo, que tava nos Estados Unidos, o cara falou pra ele, se você passar numa ponte em que embaixo tem água corrente passando, você perde todos os seus poderes. Perde o pacto. E ele falou que ele tinha que sempre monitorar a rota dele para ele não passar onde tinha ponte em cima de um rio com água corrente. Quando eu li essa história nesse livro, eu pensei, interessante isso, né? Tem a ver com batismo nas águas, né? Água corrente. E aí eu contei essa história uma vez, eu dava aula numa faculdade de teologia, chamada Faculdade Wittenberg, lá na Tijuca, no Rio. E aí eu contei essa história. E aí uma aluna, ela falou, professor, eu sou enfermeira. E essa história faz muito sentido. Porque eu sou enfermeira aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando a gente pega bandido baleado, né, pra atender. E ela atendeu um bandido que ele confessou pra ela, ele falou assim, ela tentou falar de Deus pra ele falou, não, pra mim não... Deus não pode resolver meu problema. Ela falou, mas claro que pode, por que não pode? Ele falou, não, eu tenho um pacto. Eu tenho o corpo fechado. Eu fiz um pacto para eu ser imortal. E ele disse que o pacto envolvia, segundo foi instruído para ele, você vê a diferença de um cara lá no Kentucky, nos Estados Unidos, para um cara no Rio de Janeiro. O cara falando que o feiticeiro que fez o pacto para ele falou que quando ele fugisse da polícia, ele tinha que tomar muito cuidado para não passar numa ponte com água passando embaixo, senão ele ia perder o pacto do corpo fechado. Você vê como é que o mundo espiritual tem uma coerência meio interessante. São regras que não podem ser quebradas. Então, né? Cara, você que tá aí cheio de vínculos com as trevas, você entregando sua vida a Jesus e mergulhando nas águas do novo nascimento, do batismo, cara, Deus vai te limpar disso aí, não tenha dúvida nenhuma. Agora, você tem que fazer aquilo que a Bíblia ensina, né? Jesus fala, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Mas não encontrando repouso, ele volta, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então, quando você é limpo do pecado, você tem que convidar o Espírito Santo para morar dentro de você e manter a santidade, né? Por isso que Jesus fala para os leprosos que ele curou. Ele fala, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Porque quando o cara serve as trevas, aí Jesus limpa o cara, e ele volta a servir as trevas, a situação dele pode ser catastrófica, porque voltam outros 7 espíritos piores que o anterior para dominar o cara, para garantir que nunca mais ele vai fazer isso de
trocar de time, né? Virar a casaca. Então, servir Jesus é maravilhoso, mas é sério também. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você arruma um problema com as trevas. Vamos falar como desfazer. Como se desfazer, lógico, né? pô, claro. Assim, uma pergunta extremamente pertinente, Vilela. Inclusive, que bom que você falou. Haveria algum nível de pacto que seria impossível de ser desfeito até por Deus? Ah, tá. Existem algumas situações complicadas. Não porque Deus não teria o poder, mas porque do próprio Deus coloca um limite. Mas como assim, Daniel? Vamos supor que para você fazer um pacto com Deus, você precisa se santificar. Você precisa abandonar o pecado. Para você fazer um pacto... Para você fazer um pacto com as trevas, você precisa pecar. Entendeu? Ao contrário. É o contrário. Você peca, você se afasta de Deus. Exato. Aos prazeres, né? Inclusive, eu tenho um conhecido, eu não vou falar o nome dele nem o nome da ordem com a qual ele se envolveu, mas ele falou assim comigo, né? Cara, primeiro exercício que a gente fazia para entrar nessa ordem era a gente fazer um exercício para perder o medo de Deus. Hã? Aí eu falei, mas pra que isso? Ele falou, porque a gente teria que fazer coisas tão abomináveis que a nossa consciência pesasse. Falei, cara, isso aqui é errado. Deus vai me punir. Mas eles faziam um exercício quase que de alienação mental, de pensar, Deus não vai me punir, né? Não, mas se você for pensar, a cultura pop... Tudo leva muito na brincadeira pra... eu quero ir pro inferno, lá tem festa, tem bebida. Pô, exato, cara, muito mais legal. O céu deve ser chato, né? É uma coisa que meio vai entranhando e você fala, quer mesmo. Quem quer ir pro céu, só tocando, os anjinhos tocando harpa, né? Monótono isso pra caramba. Isso vai entrando na cabeça da galera, né? Entrando. O lugar bom é no... Músico, os caras, tudo, zoeiro, estão tudo no inferno, não estão no céu. Então, aquela pergunta, né? Tem pacto que... não pode ser quebrado. Então a Bíblia fala sobre algumas situações de pecado que não podem ser perdoados. Como assim? A blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, né? Em que situação isso aparece na Bíblia? Jesus está expulsando demônios e os caras começam a falar, caramba, que poder é esse que ele tem, que ele consegue expulsar demônios? Aí os líderes da época, se sentindo desmerecido, né? Porque... imagina, o líder bonzão não conseguiu expulsar. Vem o carpinteiro expulso. Aí eles inventam uma tese para tentar explicar. Ele fala, eu já entendi qual é desse cara. Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus falou, opa, pera aí você deu uma mancada. Porque se você peca contra o pai, tem perdão. Se você peca contra o filho, tem perdão. Contra o Espírito Santo, não tem perdão. Cara. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir coisas que são de Deus às trevas. Entendi. Seria um tipo de pecado. Aí muita gente fala, ai meu Deus, será que eu já cometi esse pecado? Cara, só de você ter essa preocupação você não cometeu. Porque quem comete esse nível de pecado fica com a alma selada para a salvação. O cara fica bloqueado, não tem mais como. E esse cara, portanto, ele não se arrepende, porque o caminho para você ser perdoado é o arrependimento. Então são pessoas... psicopatas ao extremo, que o cara pode fazer maldade com criancinha, com quem for, que ele não sente remorso, nem pena, nem compaixão, nem nada. Agora, vamos supor que um cara não apenas vai fazer um pacto para sucesso com tempo de duração, mas esse cara é um aliançado, um selado, como se chama. Ele vem de uma linhagem. Ele não é alguém que fez um contrato com as trevas, ele é um filho das trevas. Para o cara atingir certos níveis, ele vai ter que fazer coisas tão abomináveis, mas tão abomináveis, dependendo do nível, que ele blasfema contra o Espírito Santo nesse caminho. E aí, meu irmão, chega um momento que não tem mais volta. Então eu parto do princípio que, dependendo do pacto, o cara não consegue reverter. O custo é muito alto, né? É muito complicado. Outras situações na Bíblia que não tem mais salvação. Quem recebe a marca da besta. A Bíblia fala que quem receber a marca da besta sem a qual ninguém vai comprar nem vender, já era mesmo. Não tem como você tirar a marca da besta ou passar um lick paper, uma borracha na marca. Recebeu, já era. Tá com a sua alma, ficou bloqueada. Outra situação, tá no livro de Hebreus, seria uma terceira hipótese de impossibilidade de arrependimento, de salvação. No livro de Hebreus tem uma passagem muito misteriosa que diz assim... aquela pessoa que entendeu profundamente os mistérios de Deus, né, mergulhou nas bênçãos do mundo vindouro, né, profundamente mergulhou no Espírito Santo de Deus e cai,
depois dessa profundidade de conhecimento das coisas de Deus, se cai, é impossível que seja renovado, porque senão estaria expondo Jesus ao escândalo. Porque o cara tava fundão com Deus, aí fez um monte de bobagens, vai falar, pô, cara, aí tu me queimou, né? Porque a Bíblia fala aí daquele por meio do qual vem o escândalo, né? O escândalo na Bíblia é uma coisa muito séria. Então, assim, tem situação que eu acho que não tem como o cara voltar, não. Inclusive, tem pessoas que se envolveram com certos grupos que parece que no dia que ele ia fazer o tipo do ritual que ia bloquear o cara para salvação, Deus atrapalhou o cara de ir, depois o cara entendeu, pô, se eu tivesse ido não teria mais volta, né? Então eu creio que existe isso. Agora, tirando esse caso, cara, é muito simples você desfazer um negócio desse. Por quê? Jesus, ele morreu na cruz por nós. E ele nos prometeu uma série de coisas. Por exemplo, quem está em Deus, nenhum mal pode alcançá-lo. A Bíblia diz que quem recebe as coisas do Senhor, entrega a vida a Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, a Bíblia fala, nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Porque Jesus pagou já o preço na cruz. É como se em vez de você ter que pagar indo para o inferno, Jesus já pagou. E você pode usar esse crédito, a gente pode assim dizer, né? Porque o próprio livro de Hebreus diz que Jesus, de uma só vez, entrou no Santo dos Santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. Se você sai das trevas e vai para a luz, né? A Bíblia fala muito sobre isso, sair das trevas e ir para a luz, sair das trevas e ir para a luz. Só que aí no ocultismo eles usam isso também, né? Só que é o contrário, se é cristão, você tá nas trevas, aí você vai para Lúcifer, você tá na luz, porque Lúcifer é o portador da luz, né? E Paulo é muito interessante quando ele fala, né? Não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então muitas pessoas viram anjos de luz, fizeram pactos com anjos de luz, mas na verdade estavam fazendo pacto com as trevas, né? A gente tem várias religiões, não vou citar nenhuma para não gerar polêmica, mas várias religiões começam com um cara que encontrou com um anjo. Mas aí quem te garante que aquilo era um anjo mesmo? Tem que testar, né? Porque a Bíblia fala, provai os espíritos se realmente procedem do Senhor. Por que você tem que provar? E como é que prova? Primeiro tem que provar porque a Bíblia fala que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, né? A Bíblia fala caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então o engano é uma das maiores habilidades das trevas. Para ele se passar por um anjo de luz é mole, é só ele momentaneamente conseguir restaurar a glória que ele teve antes com Deus, né? Então, como é que você prova o Espírito? A Bíblia diz que o Espírito que procede de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Um Espírito que confessa isso, aí ele passou no teste. Vamos supor que aparece um anjo lá em casa e o anjo fala, Daniel, você foi escolhido para criar uma nova religião, mas você precisa se ajoelhar aqui e beijar meu pezinho. Aí eu vou lá e ok, eu não tenho certeza se realmente eu estou falando com um anjo, então tem que tomar muito cuidado também, porque tem gente que faz pacto com um anjo achando que é anjo, mas não é, né? Inclusive tem na Bíblia tem algumas passagens interessantes, porque alguns dos apóstolos encontraram com anjos, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles se prostraram diante do anjo. E o anjo falou, pode levantar que só Deus recebe adoração, eu não recebo. Então isso é interessante também, aparecer um anjo pra você e falar, ajoelha aqui, beijo meu pezinho. Já tá errado. Os da Bíblia não gostam muito disso não. Porque eles mandaram o cara levantar, se prostrar só diante de Deus. Agora, a Bíblia é clara quando ela diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo. Ela fala acampa ao redor do que os temem e os livra. Então tem que temer ao Senhor, permanecer em santidade. Jesus fala em João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa ideia de permanecer, de continuar é fundamental. Jesus em João 15 ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto e
vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Porém, se o ramo está conectado a mim e para de dar fruto, ele é cortado e lançado fora no fogo para ser queimado. Então tem que continuar frutificando. É por isso que o apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação.